é como qualquer outro negócio. Você tem que ter a receita, você tem que ter previsibilidade, você tem que ter caixa. Mas quando você começa, você não tem isso. Então, eu fazia o melhor custo-benefício para mim e para o cliente. Eu entendia qual que era o meu diferencial de um cara que era um porte muito maior do que o meu. E o que sempre era o diferencial era o atendimento, era o acompanhamento, era a pessoalidade, esse sempre foi um diferencial que vai definir a pessoa te contratar ou contratar um outro que dê uma atenção adequada. É um atendimento com calma, né? Um atendimento humanizado, muitas vezes, o cara a cara. Quando iniciou, eu posso falar isso porque a gente tem a convivência aí de 35 anos juntos, quase. Eu acho que onde ele começou primeiro a fazer captação foi com a família. Isso. Entendeu? Então, como assim você tem uma linha de contato, que é os familiares mesmo vão até você para te questionar. Com certeza. Lógico, muitas coisas, vamos dizer assim, não foi a área expertise dele e tal, mas assim, ele sempre teve à disposição. E assim, para passar a orientação ou procurar um advogado parceiro que faz isso. E não tinha Por medo. exemplo, a gente tem um tio, né, que ele também é da área do direito, só que a área dele é a área trabalhista. Então, quando a gente não tem essa informação, essa parte técnica que a gente consegue passar ao nosso cliente, a gente busca esse apoio dele. E ele dá o suporte onde a gente consegue trazer o cliente. E quando o cliente ele vem pra gente, ele vem com uma demanda. Mas muitas vezes atrás ele tem mais 3, 4 demandas que ele não identificou. Às vezes as pessoas acham que elas realmente têm que fazer tudo. E eu acho que o grande segredo é entender que não, eu não tenho que fazer tudo. Exatamente. E que às vezes eu sou muito caro. Exatamente. E tem horas que eu tenho que colocar isso na cabeça de alguns empresários que eu atendo, tá? Eu olho, penso e falo com ele: cara, você já parou pra pensar o tanto que você é caro pra estar fazendo essa função? Porque se você tivesse focado naquilo que você é bom, naquilo que você já sabe fazer, você estaria ganhando dinheiro suficiente pra pagar alguém pra fazer isso e ainda tava sobrando dinheiro no teu bolso. E a grande questão. Seja muito bem-vindo a mais um programa do Empreendecast. Hoje nós vamos falar sobre o tema como empreender na advocacia. E eu tô recebendo aqui, gente, essa galerinha que tá dando um show de empreendimento na advocacia. Eu conheço muitos advogados, mas advogados que realmente empreendem no direito, que entende que só advogar não sustenta escritório aberto, realmente são poucos. E esses dois que estão aqui estão dando uma aula. Então fica até o final se você quer aprender como empreender aí no seu escritório, como fazer com que realmente seja um negócio lucrativo, tá? Sejam muito bem-vindos ao Empreendecast. Diogo, que tá aqui do meu lado. Doutor Diógenes, que tá aqui comigo. Obrigada, gente, por ter aceitado o convite, né? E tá aqui com a gente nessa tarde. Obrigado a gente, né? Que tá aqui presente agora, nessa oportunidade de poder falar um pouquinho com você. É isso aí. Já falou tudo. Eu sempre começo, gente, fazendo uma pergunta pro meu convidado. De quem é você? Porque por trás de qualquer CNPJ existe um CPF. Sim. Então eu queria que você pudesse me contar. Diógenes, quem é você? Eu sou aquele filósofo que andava com uma lamparina. Não, nossa. Esse aí já tem alguns anos, né? Filósofo grego, Diógenes. Bom, eu sou hoje advogado, né? Tenho um escritório. Aí a gente estava falando aqui, eu estava refletindo, quase 6 anos já, 6 anos e indo para 7. Advogo um pouquinho mais, já fiz 10 anos que eu advogo. E eu sou um cara, um sobrevivente no meio dessa loucura, vou te dizer bem a verdade. Sobrevivi a uma série de situações que poderiam ter me amarrado e graças a Deus, a mim quanto a minha família, a gente conseguiu prosperar de alguma forma. E eu tento ser um melhor advogado possível para os meus clientes e uma melhor pessoa possível. E não tem como não ser uma pessoa boa sem empreender. Eu acho que essa é a verdade. Quem empreender tem a ver com oportunidades para si e para quem está com você e que tem condição de trabalhar. Essa é a verdade. Nada daria certo se quem empreende não tivesse o suor, a vontade e a vontade de fazer acontecer, não é? Quando cai do céu,
Aí fica um pouco mais fácil, fácil para alguns, difícil para outros, né? Para quem dá. E eu acho que isso me define um pouco, né? Eu hoje continuo estudando, como no direito exige essa adequação a todo momento, a gente se complementar. Faço outras coisas, como tu disse, porque eu não gosto sempre de fazer a mesma coisa, né? Eu acho que a vida, ela nos dá uma oportunidade e eu considero que isso me faz ser uma pessoa e um profissional melhor, inclusive do direito, né? Que me dá um olhar dinâmico e um olhar real, muitas vezes, entre o que está na lei e o que é a realidade. E isso é um pouquinho difícil. As pessoas têm esse olhar muito singular, né? As pessoas, cada um olha para o direito ou para si mesmo de uma maneira muito diferente. Então, eu sim exerço outras funções e procuro aquilo que eu acho que é o principal para mim, não é só dinheiro, grana, que é muito importante, é 90%, né, vamos dizer assim. Mas aquele 10% se chama felicidade e saúde, eu acho que é um complemento, porque não adianta ter um sem ter os outros dois, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso, assim, um pouco da minha cartaz aqui, que eu já divaguei bastante. Eu acho que hoje eu sou esse cara. Eu falo que o dinheiro, Diógenes, ele é uma consequência de todo o resto. Né? Tem gente que busca o dinheiro pelo dinheiro. Sim. E aí acaba descobrindo que não faz sentido algum. Porque o dinheiro tem que ser uma consequência de um serviço bem prestado, Sim. de um servir diferenciado. E quando eu falo em servir, não tem como eu não pedir, né, para que o Diogo agora tá presente, fale pra gente, né, quem é o Diogo. E depois eu vou deixar no ar isso para vocês entenderem do porquê que quando fala assim servir eu lembro dele. Eu vou trazer esse assunto daqui a pouco aqui no podcast. Sim. Mas eu queria que primeiro você pudesse compartilhar com a gente. Quem que é o Diogo Teles Fonseca? Bom, são várias facetas, vamos dizer assim, né? Porque a gente, no decorrer do processo da nossa história, a gente não, vamos dizer assim, a gente não inicia diretamente na área que a gente tem desejo. Questões familiares, questões de financeira, então assim, você tem que passar por vários processos para chegar hoje e ter essa oportunidade, fazer o que gosta, sentar, né, e dizer assim, hoje eu estou como advogado, hoje eu estou como bacharel, hoje eu sou da área do direito. Então, hoje eu posso, vamos dizer assim, tenho essa felicidade de falar como eu iniciei. Hoje eu tive a oportunidade, até já puxando um pouco esse gancho, nós fomos tomar um café hoje no Shopping Beira-Mar, agora na parte da tarde, e eu estava tomando café lá, no local onde eu trabalhei. Isso a gente fala aí há 20 anos atrás, 2002, 2003. Um pouquinho mais? Quase isso. Tá querendo revelar a minha idade, é por isso. Tem certeza, tá querendo me derrubar. Mas não tem problema, não. Cara que sair aqui, acho que a gente conversa. Mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar ali. Então, assim, a minha história em si, para chegar até aqui, eu vou dizer para ti, assim, eu passei por vários lugares, aprendi a trabalhar de garçom, aprendi a trabalhar, vamos dizer assim, até de Uber também trabalhei. Então, assim, foram vários processos. Sou formado da área de logística, tenho pós-graduação na área de logística, atuei bom tempo nessa área. Tive a oportunidade de cursar aos 34 anos a área do direito. Então, assim, eu entrei, foi um mundo, né? Porque isso é um mundo que tu tem que estar sempre, como o Diógenes falou, se adaptando, se melhorando, né? Se atualizando. Então, assim, vai estudar até, vamos dizer assim, até tu ter vontade de estar atuando nessa área, tu vai ter que estar estudando. Então, assim, para falar mesmo, acho que a gente vai ter que vir no outro podcast aqui, só para conversar e falar. Ele participava daquele programa do Luciano Huck de profissões, não é? Não, eu era quase o José Klimber. Você sabe que ele termina um peso para o papel. Então é quase isso. Então, assim, uma das formas que eu aprendi de tudo isso que eu passei, a melhor forma de você construir pontes é servir.
Você recebe a sua atenção na sua casa, o ambiente que você está para recepcionar as pessoas, ou até mesmo dentro do escritório. Então, dentro do escritório, quando a gente está lá, a gente está trazendo a pessoa para dentro do nosso ambiente. Então, o que a gente procura fazer ali? É trazer vamos dizer assim, uma tranquilidade para ela, porque muitas vezes quando procura a gente, ela já está muito ansiosa e nervosa. Então, uma água, um café, né, um doce, né? Tem até colegas de trabalho que a gente trabalha com a gente lá, tu pergunta toda hora, cadê a nossa balinha de goma? Cadê o chocolatinho? Então sempre tem essa coisa. Então, se servir, eu acho que foi uma das melhores maneiras de tudo que eu passei para chegar hoje até aqui e conquistar, vamos dizer assim, essa atenção das pessoas. Nesse primeiro momento seria essa forma. Uma coisa bem interessante que você disse, Diogo, é que nada que a gente vive ou passa nessa vida é descartável, né? Sim. A gente sempre aprende algo que a gente pode levar para a próxima fase. Eu vejo que eu também fiz muitas coisas, Diogo. Eu já fui garçonete, cozinheira, já fui chefe de cozinha, gente. Eu tive um buffet de eventos, literalmente. Então, aprendi. Então você vai cozinhar, né? E vou, hein? Inclusive, você não tá aqui, mas, ó, o cheirinho do bolinho que eu fiz e pus assar, ó, tá vindo aqui. Daqui a pouco a gente vai comer. Mas isso, Diógenes, vou dizer, isso é a lei da reciprocidade. E não tem como eu não falar para os nossos telespectadores a respeito disso. Se você, gente, gosta de ser bem tratado nos ambientes, trate as pessoas bem no seu ambiente. Isso. E quando eu falei com o Diogo sobre o servir, é por isso. Nós atendemos muitos clientes, né? Nós trabalhamos nesse mundo do audiovisual já tem aí quase 3 anos. E nós atendemos muitas pessoas. Mas essa dupla aqui, gente, nos surpreendeu tão positivamente com a forma com que eles recebem as pessoas lá no escritório deles, que eu sempre os uso como referência. Quando eu vou falar para outras pessoas sobre isso, sobre gerar experiência nas pessoas, sobre tratar as pessoas bem. E isso para nós, o que vocês estão recebendo aqui hoje é só um reflexo do que vocês fazem por nós lá. Então, isso é um reflexo. Então, é sobre isso também, isso é empreender na área da advocacia. É fazer com que as pessoas entrem lá. O Diogo falou outra coisa bem interessante. Quem os procura, geralmente estão com um problemaço para resolver. Eu acho que ninguém procura o advogado no momento mais tranquilo da vida dele. Não. Dificilmente alguém vai ligar e perguntar como eu tô. Não é? Sempre. Eu vou te dar um exemplo. Ontem um cliente me ligou, ele tava com um problema e ele achava que tava com um mandado de prisão expedido contra ele. Nossa. Aí ele falava pra mim, cara, não briga comigo, eu só tenho você. Não briga, eu prometo que eu faço um Pix assim, cara, não precisa fazer um Pix, fica tranquilo. No caso ali, era só paranoia da cabeça dele, não tinha nada demais. Aí, até tu conseguir tirar essa questão psicológica, que ele tava com muito medo e tal, e atendi ele 9h30 da noite. Ele me ligou. E tantos outros durante a minha vida já aconteceu. Não é usual, não é o adequado, porque a gente tem que ter uma saúde mental com certeza. Bem estruturada, bem. A gente lida com demandas, a gente lida com pessoas, expectativas, né? As nossas expectativas. Total. Então, mas há momentos que a gente tem que estender a mão, há uma questão de humanidade, tem um ser humano do outro lado, né? Normalmente quem procura um advogado precisa de algum tipo de atenção, às vezes é psicológica, jurídica, profissional, né? Então isso tudo tem que ser equacionado, né? Você saber se relacionar, você saber entender as expectativas das pessoas. Às vezes, assim, a gente luta pra cacete. Isso já aconteceu comigo também. E não sai o resultado que a gente deseja. Esperava. E o cliente atribui esse constrangimento, esse erro, ao advogado. Tu errou, tu isso, aquilo. E graças a Deus, né? A gente tem uma relação muito próxima com os clientes. Olha, fica à vontade. Você pode levar para outro profissional. Não vai encontrar erro nenhum, né? Se tiver algum erro, eu mesmo te falava, né? Porque é essa relação de confiança que difere um advogado, né? Que vai transformar, às vezes, o melhor advogado do mundo num pior advogado do mundo. Não adianta o cara ser
o melhor advogado se o cliente não tem confiança nele. É verdade. Entendeu? Então, isso é uma situação. E o tempo é rei, né? Com o tempo a gente aprende, tem experiências. Eu comecei a advogar, eu advogava autonomamente em casa, sabe? Atendia durante o dia os clientes e todos sabiam da minha realidade, todos sabiam quem eu era, todos sabiam da minha condição, né? Porque o cliente não quer o advogado melhor, mais especializado. Ah, ele tem 30 pós e eu não tenho nada. O cliente quer que resolva o problema dele. Ó, tá sem água, por favor, me dá uma água. Entendeu? Ele não, para dar água não precisa ser, ó, claro, de repente a água pode ser né, dos Alpes aí, Sim. de um gelo diferente. Pode ter um valor diferente, né? Exatamente, e a gente entende. Mas, regra geral, o cliente quer o jogo rápido. Sim. Vindo agora aqui, eu conversei com um cliente de uma notícia ruim, ele foi condenado num processo criminal e tal. E... Só uma vírgula, não é o mesmo que ele falou que ligou às 9 horas. Ah, não, graças a Deus. Exatamente, é outro cliente. E foi uma situação que a gente considerou injusta. Sim. A gente fez uma defesa questionando uma série de questões e no nosso olhar isso não contemplou na decisão. E aí eu sugeri a ele, ó, essa situação aqui, eu entendo que o adequado é a gente recorrer, mas é uma decisão totalmente tua, porque envolve uma série de expectativas suas, a consequência, se você não recorrer, é X, Y, Z, se você recorrer, pode acontecer tal coisa assim. Tem que ter esse tratamento adequado. O teu cliente não pode, tem que saber o que está acontecendo. Por mais que às vezes ele não tenha um conhecimento, você tem que tomar as medidas adequadas para se resguardar, né? Isso é o risco da profissão. Sim. Então a gente sempre tem que ter essa noção, mas isso foi o tempo. O Diógenes de agora não é o mesmo Diógenes de quando começou em 2016 que começou a advogar assim, sabe? 10 anos de advogado, 6 anos de escritório de contabilidade. O que fez você tomar aliás, escritório de advocacia. Não vai me arranjar problema, né? O que te fez tomar a decisão de montar um escritório próprio mesmo e de assumir esse risco? Porque às vezes, quando a gente fala sobre ter ou não um espaço, ter ou não, significa literalmente assumir um risco, né? De olhar e falar assim, não, eu tenho mais uma conta para pagar agora, ou seja, eu tenho que ir atrás do cliente e preciso realmente criar uma linha de prospecção de cliente, uma linha de ir atrás. Porque, às vezes, quando a gente advoga da forma que você iniciou, você fica naquela, não, eu vou esperar uma indicação, aí você fica só esperando o cliente vir. Criar um volume, né? Quando você empreende, não dá mais para esperar o cliente vir. Sim. O correto, assim, para quem começa do zero, se tu tem uma condição diferente que foi da minha, se tu tem, sei lá, um parente que eu trabalho... vou herdar um escritório, porque existe muito disso no direito, isso é normal, é do jogo, enfim. Mas quando tu começa do zero, o ideal é tu ter receita para você poder fazer, garantir e tal, ou ter crédito na praça para, né, ter essa condição. É como qualquer outro negócio, você tem que ter a receita, você tem que ter previsibilidade, você tem que ter caixa, mas quando se começa você não tem isso. Então, eu fazia o melhor custo-benefício para mim e para o cliente. Eu entendia qual que era o meu diferencial de um cara que era um porte muito maior do que o meu. E o que sempre era o diferencial era o atendimento, era o acompanhamento, era a pessoalidade, esse sempre foi um diferencial que vai definir a pessoa te contratar ou contratar um outro que dê uma atenção adequada. Um atendimento com calma, né? Um atendimento humanizado, muitas vezes, o cara a cara, né? Claro que o Meet e tudo mais tem o seu valor, tem. Então, assim, eu comecei pensando dessa maneira e eu pensei,
Porque a minha história com a advocacia ela é um pouquinho, vamos dizer assim, complicada. Eu não queria ser advogado. Quando eu me formei, a gente tinha uma visão muito ruim do advogado, que era um pobre coitado. Ganhava ali menos que um pedreiro, muitas vezes, e trabalhava igual um condenado. Era essa a visão que a gente tinha na faculdade. Então eu queria ir pro órgão público, eu queria ser juiz. Você fez direito para te ajudar nos concursos públicos, eu queria ser isso? juiz. Essa era a ideia. Passei, fiz vários estágios, mais de 10 lugares, aprendi muito. E aí, passei na OAB, e para você ser juiz, você tem que ter 3 anos de prática jurídica, que é 3 anos advogando. Em suma aqui, dentre outras necessidades, né? Sim. Comecei a advogar, e aí gostei. Aí vi que o advogado era um pobre coitado, aí vi que dava para sobreviver muito bem, trabalhava relativamente menos do que eu imaginava. Então comecei a construir e conquistar e ter realizações pessoais, porque tu imagina, eu entrei na faculdade com 18, me formei com 23, 24 eu já era advogado. Então Muito a jovem. vida toda dedicada para isso, para essa profissão e tudo mais. Então, passou 3 anos, eu já tinha um volume bem razoável de clientes, processos, penetração, não só de clientes e processos, mas penetração em outros núcleos, em outros lugares que me davam notoriedade muitas vezes. Penetração na imprensa, já tinha alguma, ainda que pouca, mas tinha. Então, o que me fez, né? Voltando para a tua pergunta. Eu vi que a profissão era uma profissão super digna, que muitas vezes eu ia conseguir valores muito maiores do que aquele da profissão que eu gostaria, que era de juiz, que eu não precisaria passar, porque, né, toda profissão tem um ônus e um bônus, né? O ônus que é ser um juiz, muitas vezes, né, de transferência, de colocar muitas vezes sua família em risco de algum modo. Então comecei a relativizar e ter mais maturidade sobre isso e pensar, pô, se eu tiver tantos processos nessa área, eu vou ter retorno tal. Se eu tiver aqui, retorno tal. Eu consigo fazer. Eu consigo ter um parceiro que vai dar atenção, domínio técnico. Vou entregar um bom trabalho. Nessa pegada, eu tenho clientes que eu tenho mais de 8 trabalhos, desde que eu comecei a trabalhar. Todo ano ele traz alguma coisa. E eu ganho. Boa. Todo ano e eu ganho. Então, assim, para ele eu sou o melhor advogado do mundo. Mas não é necessariamente que eu seja o melhor advogado do mundo, mas que a gente faz de uma forma séria, dedicada, uma forma sem enganar ele. E é esse modelo que a gente está começando a aplicar agora, que daí depois ele se formou e tal, tá postulando aí para ingressar na profissão, né? Conseguiu encerrar a faculdade. E é esse modelo que a gente... Porque daí a advocacia você só cresce em bando, você não cresce sozinho. E você tem que aprender... Passou por esse processo, agora tem que delegar, agora você vai fazer outras coisas, você vai trabalhar de outra forma, que agora o desafio é empreender de forma adequada e crescer de forma coletiva. Fazer outros advogados brilharem, né? Outros Diógenes, vamos dizer assim. Ou não precisa ser pode ser Diogo, mas com um perfil, com essa pegada, com esse ajuste. E com esse legado. Essa é a verdade. Acho que até para não complementando um pouco a tua fala, Diógenes, também teve alguns momentos que da tua parte empreendedorismo, quando tu iniciou, eu posso falar isso porque a gente tem a convivência aí de 35 anos juntos, quase. Eu acho que onde ele começou primeiro a fazer captação foi com a família. Isso. Entendeu? Então, como assim você tem uma linha de contato que é os familiares mesmo vão até você para te questionar. Com certeza. Lógico, muitas coisas, vamos dizer assim, não foi a área expertise dele e tal, mas assim, ele sempre teve... à disposição. E assim, para passar a orientação ou procurar um advogado parceiro que faz isso. E não tinha medo. Por exemplo, a gente tem um tio, né, que ele também é da área do direito, só que a área dele é a área trabalhista. Então, quando a gente não tem essa informação, essa parte técnica que a gente consegue passar ao nosso cliente, a gente busca esse apoio dele. E ele dá o suporte onde a gente consegue trazer o cliente. Porque quando o cliente ele vem para a gente, ele vem com uma demanda. Mas muitas vezes atrás ele tem mais 3, 4 demandas que ele não identificou. Sim. Mas dentro de uma conversa a gente consegue identificar. E a gente identifica ali que às vezes a área civil, a área trabalhista,
trabalhista, vamos dizer assim, INSS. Então, assim, a gente trabalha muito com essa parte e lembro muito, né, que o Diógenes, ele é muito, vamos dizer assim, militante na parte dentro da OAB, né? Então, assim, o que ajudou a inserir ele quando ele foi vamos dizer assim, aquela parte que ele iniciou dentro de um barco vazio, sozinho e mal tinha um remo. É essa a palavra, né? Então, assim, ou você... E tem que sobreviver, hein, irmão? Com certeza. Ou Você você... tá no meio do nada. ou você chama o seu amiguinho ali do lado e te puxa um pouquinho, ou senão... Então, assim, a UB em si, os ciclos ali dentro da UB, abriu portas para ter conhecimentos e networks com os professores, né? com próprio parceiros e amigos que abriram a porta para ele de outro escritório, que é uma forma de você inserir, entrar, olhar e ver se vale a pena você também ter o seu próprio escritório, fazer isso. Eu nunca vi, só para complementar, que tu falou, trouxe um ponto ali bem interessante de outros escritórios. Eu nunca vi o escritório como concorrente. Sim. Pelo contrário, eu sempre via, por exemplo, eu tenho colegas e parceiros, inclusive professores, que estão 20 anos na minha frente. Então tem uma causa complexa. Eu falei, cara, tá aqui, a gente divide, me ajuda. Me ajuda. Entendeu? Isso aí. E aí eu aprendi. Eu acho que o Entendeu? crescimento também vem dessa humildade, né, de entender que, cara, se a pessoa tá 20 anos na minha frente, ela vai ter um conhecimento que eu ainda não tenho, ela vai ter passado por um processo que eu ainda não claro, passei. e aí é a lógica que tu tem que pensar, é melhor 50% de algo que 100% de nada. Essa Porque matemática que a gente trabalha. A coisa vai acontecer, a gente tem que fazer, realizar, de planejamento Você não tá acredita cheio. que tem profissional que não cresce, Diogo, por medo dessa colaboração? Sim. A gente foi tivemos uma reunião hoje e até foi vamos dizer assim, um parceiro de negócio, né? E ele estava falando era time de futebol. Eu não vou falar aqui o nome do time. Mas e aí, por que eu quis dizer isso? Porque a fala dele me chamou a atenção. O que era a fala dele? Eu não posso estar desejando o mal do outro time, porque ele vai puxar a régua para baixo. E a partir do momento que ele joga a régua para baixo, quem está em volta aqui vai achar que tem que jogar na mesma régua. É uma questão de mercado. E é uma questão de mercado, porque uma vez quando eu puxo a régua para cima, o meu concorrente ou a pessoa do lado, ele vai saber que também ele precisa melhorar. Com certeza. E quando eu estou trabalhando, eu tenho essa visão não só para frente, e sim olhando aos lados e às vezes atrás, para saber sobre a história, de onde que chegou, eu olhando ao lado, eu vejo que ali ele está fazendo um negócio diferente. E aquele negócio que ele está diferente, que no caso, eu vou até voltar o exemplo que você falou aqui na primeira fala, a forma de atendimento. Sim. Ali foi uma forma que tu identificou que talvez poderia ser melhor. E nós, na nossa área, é o mesmo procedimento. A gente sempre está olhando e tentando trazer novidades. A gente sabe que é uma área que, quando atua praticamente o advogado, ele é o financeiro, ele é o secretário, ele é o estagiário, ele é tudo num só. Então, ele praticamente faz 10 funções num só. Mas isso é um processo que a gente não aprende na faculdade. Ninguém aprende na faculdade. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Tipo assim, eu sei que eu nunca estudei direito, apesar de ter sido o desejo do meu pai, né? Eu compartilhei isso lá no Teles Fonseca Cast, né? Que ele queria porque queria que eu fosse advogada, mas não deu eu seguir essa profissão, porque não era nada do que eu gostava. Sim. Mas eu sei que lá a gente aprende realmente a como desenvolver um processo, defender, enfim, tudo isso. Mas se o empreender, o gerir, né? Você falou uma frase no início que é uma empresa como qualquer outra. Tem que ter previsibilidade, tem que ter análise de caixa, tem que ter tudo isso. Mas isso vocês não aprendem lá no direito. Não. Como que foi o processo de vocês de lidar com o escritório de vocês como um negócio mesmo? Eu abri no papel em novembro de 19, né? A gente fez um anúncio, de fato, que eu estava abrindo o escritório na época, foi em abril de 2020, em plena pandemia. Nossa! Então como é que tu trabalha? Então como é que tu trabalha com previsibilidade, né? A gente tem que pensar que a empresa tem que trabalhar com pensamento empresarial no seguinte sentido: a empresa tem que ser forte.
O escritório tem que passar as tempestades, as dificuldades. A pessoa física aguenta lambada. E é para ir. E mais ou menos com essa sustentação, e claro, o aprendizado de vida, de mercado, né? Na faculdade a gente aprende a brigar. A gente aprende a brigar num processo judicial, Sim. basicamente, né? Mas a vida, ela é feita de construções. Ela não é só de embates. Eles são necessários. Então, em nenhum lugar do mundo, e nada cresce onde tem instabilidade, onde tem briga, onde tem inveja, né? Então, é um princípio básico de união, de cooperação, né? E de resolução. Você Com tem... foco no resultado positivo, né? Exatamente. Na resolução dos problemas. Então, primeiro de tudo, você tem que ter trabalhos para realizar, para ter referência, né? E para ter recorrência, para ter graninha na carteira. Então, pensar no trabalho. O que tu falou, o valor, o dinheiro vem por consequência. Tem clientes que um produto vai ser 50 mil, tem clientes que um produto vai ser 2 mil, outro 5 mil, o outro vai ser no êxito. E saber aonde você está. No escritório de advocacia, qual que é o principal foco? O cliente. O problema. Porque na resolução do cliente do problema tem um preço. E nesse preço aí, sim, tem a ver com a nossa empresa, tem a ver com a saúde financeira e tal. Entendeu? Então, o cliente sempre vai ser o foco, o tipo de cliente sempre vai ser o foco, porque é ali que a gente vai dar o remédio para ele. Eu não posso nunca vender algo que eu não sei fazer. Entendeu? Eu acho que também, dentro dessa fala do Diógenes que ele disse, por o fato de eu vir de outras, vamos dizer assim, outras áreas e ter conhecimento, né? Também trabalhei na parte administrativa, um pouco na parte financeira, dentro da logística, que a principal é a organização, veio a complementar o que ele faz. Né? Quando a gente iniciou a nossa parceria, a gente já iniciou com um escritório, vamos dizer assim, mais organizado, mais estruturado, né? Tendo essa previsão. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, antes se trabalhava muito só com a parte de depósito e Pix. Hoje não, hoje a gente já tem um sistema que a gente trabalha lá dentro. Esse próprio sistema, ele já emite ao cliente, vamos dizer assim, se é um cliente que vai ter recorrência, se ele vai fazer pagamento via boleto ou não. O próprio sistema já manda, porque, vamos dizer assim, tu não vai conseguir ser ao mesmo tempo ser o financeiro, administrativo e o advogado e ainda estar aqui sentado fazendo uma entrevista. Com toda certeza. Então a gente tem que usar a tecnologia que tem hoje, que está nos proporcionando, né? Então, assim, um dos focos que a gente, quando iniciou essa nossa parceria, é investir, assim, o que a gente tinha disponível e tem para ainda fazer essa recorrência, é rede social. Tá sentado para poder fazer esse network hoje, que a gente está fazendo aqui um network de conversa, explicando, né, sobre esse assunto. Vamos dizer assim, é um dos melhores meios de captação de cliente que a gente identificou. E através dessas conversas traz muito frutos. E assim, eu vou deixar aqui um relato que a boa comunicação, a boa assessoria, né, abriu muitas portas. Eu acho que quando a gente avalia uma possível assessoria, eu acho que tu pode falar melhor do que eu isso, né? Mas a assessoria é um meio. É que às vezes as pessoas acham que elas realmente têm que fazer tudo. E eu acho que o grande segredo é entender que não, eu não tenho que fazer tudo. Exatamente. E que às vezes eu sou muito caro. Exatamente. E tem horas que eu tenho que colocar isso na cabeça de alguns empresários que eu atendo, tá? Eu olho, penso e falo com ele. Cara, você já parou pra pensar o tanto que você é caro pra estar fazendo essa função? Porque se você tivesse focado naquilo que você é bom, naquilo que você já sabe fazer, você estaria ganhando dinheiro suficiente pra pagar alguém pra fazer isso e ainda tava sobrando dinheiro no teu bolso. E a grande questão, assim, ó, por exemplo, as pessoas olham, o que a comunicação vai me dar, né? Como é que vai se pagar? Aí eu digo assim, a boa comunicação é aquela que entende quem é você. Ponto. E vai trazer outros amiguinhos
ou amiguinhos auxiliares que vai entender também quem é você e vai querer trabalhar junto com você. Entendeu? Então, hoje, na minha concepção, não faz tanto tempo que a gente tem uma assessoria de comunicação, né? Sim. A gente, Como é que é o nome do nosso assessor, Diógenes? é um tal de Maurício. Tal de Maurício? Conhece? Conheço ele. Maurício. Uma figura. Maurício. E o que acontece? Aí fica aqui um elogio aí. Ele veio com a ideia do podcast. Aí todo mundo fala pra mim, Diógenes, mas podcast de direito, que legal e tal. E as pessoas não entendem o tanto de negócio e aberturas que estão surgindo a partir daí. Claro, também porque a gente faz por onde. Porque não adianta o Maurício trazer as pessoas e eu dizer, apertar tua mão aqui, beleza, bom te ver, tá? Não adianta nada eu fazer isso. Eu tenho que sentar, conversar contigo, saber quem tu é, já identificar coisas que eu posso ajudar, me colocar à disposição, entendeu? Se ajudar, se surgir uma oportunidade que encaixe para ti, lembrar, entendeu? Assim que surge uma parceria, assim que surge uma conexão. Eu sempre digo que o Maurício é o maior agente de network que eu conheço na vida, tá? Por quê? Porque, cara, ele consegue estar em vários ambientes, ele consegue conversar com pessoas. Não, e ele consegue conversar com pessoas totalmente diferentes ao mesmo tempo. E só que poucas das pessoas que eu conheci através do Maurício, nos ambientes que ele tá, conseguiram utilizar tão bem a rede que ele fornece, tão bem quanto vocês. E isso é a maior realidade, porque nós somos parceiros do Maurício, já tem aí uns 2 anos, eu acho que a gente tá caminhando junto. Inclusive, vou contar pra vocês que foi de tanto eu insistir com ele, Maurício, fala pros seus clientes fazerem podcast. Aí, Maurício, Maurício, fala pros seus clientes fazerem podcast. Legal. E aí ele falou assim, não, vou começar a colocar realmente isso como uma ferramenta. E é uma parceria que vem dando muito certo, realmente. Legal. E por quê? Porque o podcast, para nós, foi uma ferramenta extraordinária de criação de autoridade, de network, porque quando eu trago a pessoa que eu a escuto, é a mesma reciprocidade que vocês geram quando vocês recebem alguém lá e tratam ela muito bem. Então, eu percebi que o podcast também é esse ambiente. De eu te dou esse espaço de fala, eu te escuto, eu te gero essa autoridade. E daqui ali na frente, essa pessoa tá lembrando de mim pra algo que ela vai fazer e desenvolver. E eu sou... Naturalmente, sem forçar muita coisa, sem fazer com que isso seja aquela coisa chata de prospecção, que às vezes é chato, né? Aquela prospecção mais... uma prospecção diferente. E aí tu vê assim, aí puxando um pouquinho pra nossa linha aqui, o escritório de direito, qual é o escritório que faz isso? Não faz, gente. E é uma forma diferente de tu captar. Com certeza. Entendeu? Claro, respeitando as regras da OAB, o estatuto, com ética, tudo ok. É uma forma de fazer muito interessante e totalmente inovadora. Entendeu? É a forma de empreender, né? Porque todo dia a gente, como a gente atua nessa área do direito, a gente sempre pensa, começa a fazer a agenda 2, 3 dias antes, dizendo o que a gente vai empreender hoje. Aonde que a gente pode ter um ganho legal. Exato. Aonde a gente vai conectar pessoas. Aonde a gente sabe que essa pessoa tem um problema e que a gente pode trazer uma solução para ela, que a gente pode ter um ganho. Então, assim, a gente empreende para... Tá dormindo, estamos empreendendo. Porque a gente tá sempre fazendo alguma coisa, porque a gente sabe que ter uma empresa tem o custo dela, tem os seus benefícios, tem os seus valores agregados, mas a gente entramos no modo prender 7 por 1. Então toda hora vai prender. Não, e o legal é o seguinte... Mas isso é a vida do empreendedor. O que a gente aprendeu, assim, muito com essa questão da comunicação, primeiro, conexão e conectar pessoas. E isso todo empreendedor deveria fazer. Conexão e conectar pessoas. Tu não sabes o prazer que eu tenho de juntar Lé com Cré e eles faziam um outro Crézinho. Tu não sabes o prazer, porque eu posso não fazer nada, mas eu fico pensando bobinho assim, isso aconteceu por causa de mim.
Isso é maravilhoso. Você olhar E e dizer eu assim, que fiz. eu fui um canal Exato. para resolução de um problema. Exato. Eu costumo dizer, Exato. né, como cristã que sou, que eu quero ser bênção na vida das pessoas em Sim. que eu me conecto. Sim. E se eu conseguir fazer isso, Diógenes, Sim. para mim também é o ápice, eu acho, Sim. que do meu negócio. E quando eu vejo que uma solução que a gente trouxe funcionou para aquela pessoa, nossa, ela não Sim. precisa nem falar nada, mas eu entendo o sentimento que tu tem. É um prazer inenarrável. E É. assim, ó, a grana vem naturalmente. Eu não preciso nem falar nada. O cara fala assim, ô amigo, porra, como é que o agradecimento é o segundo passo do empreendedorismo. E esse agradecimento não precisa vir necessariamente com algum tipo de grana. Sim. Às vezes é uma notoriedade, às vezes é um reconhecimento, Uma indicação. às vezes é uma indicação, é uma porta que abre, entendeu? Então, assim, a gente não pode só pensar, e algumas pessoas que vão ouvir isso pode surpreender comigo, só cifrão, né? Mas não, a vida não é necessariamente, e o empreendedorismo não é necessariamente só cifrão. Tem a ver com, às vezes, tu fazer um bom trabalho de forma gratuita, bem feito, vai te gerar vários trabalhos Com certeza. e várias oportunidades. Eu falo sempre que dinheiro, ela é uma energia que é uma moeda de troca. Isso. É uma moeda de troca, só isso, né? Às vezes a gente coloca o dinheiro num lugar que não precisa ser colocado. Mas se eu entendo que dinheiro é uma energia, que é uma moeda de troca, e existem outras moedas de troca, às vezes eu vou ser bem mais remunerado se a pessoa não me pagar em dinheiro. Sim. E isso eu acho que é o principal ponto do empreendedor, é entender quando é sobre dinheiro e quando não é sobre dinheiro. Isso. E isso é difícil. É difícil. Por quê? Porque a gente tem conta pra pagar também. Não, com A certeza. gente quer proporcionar uma vida melhor pros nossos filhos Não, eu e já pra tô todo aqui mundo. pensando quanto é que eu vou cobrar no recurso desse meu cliente. Não é? É sobre Entendeu? isso. Já tô Mas aqui. existe, né, essa questão dessa moeda de troca que às vezes a outra moeda vai ser muito mais valiosa do que o próprio dinheiro que essa Sim. pessoa Com poderia certeza. transferir para minha conta. Vamos falar sobre o escritório de vocês agora? Bora. Quais são as áreas de atuação? O que vocês realmente gostam de atender lá? Eu já sei que o Diógenes, depois, né, da faculdade, acabou se especializando um pouquinho em administração pública. E eu acho que a Isso. gente podia falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que vocês pudessem listar, assim, o que a gente... É claro que advogado trabalha um pouquinho de tudo e depende muito do cliente, porque tem cliente que só confia em vocês e se do Sim. nada ele aparecer com um caso de família, vocês vão ter que ir lá e advogar no direito da família. Mas assim, qual ó, é a área de atuação o principal? escritório, ele é full service. Ele atende todas as áreas, né? Porque necessariamente não quer dizer que eu estou ou ele à frente de uma situação. A gente tem... Eu atuo com algumas especialidades, né? Mas aquilo que eu não tenho aptidão, obviamente, nós temos um parceiro associado ou um parceiro advogado que é especialista na área que vai atuar e vai conseguir resolver aquela demanda. A principal demanda, a gente não, né, no nosso escritório a gente não diz, eu só faço criminal, só faço... Não, a gente tem uma demanda ali. Se a gente vê que nessa demanda a gente tem condição de resolver, a gente vai pegar e vai resolver, entendeu? Esse é um princípio básico, né? A minha formação, eu atuo na área de direito administrativo, direito público e eleitoral, né? Alguma coisa com uma certa profundidade de imobiliário, que também eu gosto muito, né? Urbanístico, ambiental, que são áreas aqui que a gente, na nossa região, a gente tem muita recorrência, são áreas assim, Florianópolis e região tem uma certa problema de regularização fundiária, questão com terras, questões com uso capião, então tem muito movimento nessa área e é uma área que eu particularmente gosto também, né? A gente tem advogados também que atuam na área criminal, trabalhista, previdenciário. Me ajuda aí. O que mais que você lembra, Diogo? Direito esportivo, Ó, direito de família, Isso, Então, também temos advogados direito especializados. médico. Isso.
inclusive tem que falar com uma amiga, lembrei agora que... Lembrei também da Luana também, o direito do registro de marca que ela faz. Isso, a Luana. Então, tem vários parceiros. Então, assim, o nosso braço ele é muito grande por ter vários parceiros, cada um especialista na sua área e tudo mais, e a gente consegue trazer um bom atendimento para o nosso cliente, né? E, claro, além da atuação do domínio técnico, tem a relação com o cliente, interpessoal. Às vezes o cliente fala com no meu número pessoal, que é um só, às vezes com ele também, que às vezes tá ocupado, não consegue dar uma atenção. Uma atenção. A pessoa precisa naquele momento, a gente se esforça para atender e resolver. Boa, bom demais isso. Essa é a vantagem de empreender, né? Porque vocês não trabalham sozinhos, não é o Diógenes advogado, né? É o Teles Fonseca Advocacia que traz um monte de gente boa para poder trabalhar junto, né? E conseguir atender realmente a demanda do cliente. Sim. Eu acho que isso vem quando você coloca realmente o cliente no centro da solução. Eu acho que vocês acertaram demais quando entenderam, né? Que esse é realmente o cerne do rolê, né? Fazer com que o cliente no centro seja onde a gente vai começar a agir. Né? Porque é a partir dele que vem essa questão da solução. Sim. Queria saber de vocês, né? Falando sobre essa questão da administração pública, direito político. Estamos entrando aí no ano político, né? Sim. E qual é o momento, gente, de uma pessoa que já é pré-candidata? Tem gente que já está anunciando como pré-candidato, tem gente que ainda está decidindo, mas qual é o momento dessa pessoa procurar um advogado? Olha, o momento antes de ser, antes de tomar a decisão, vou ser, eu acho que tem que ouvir um advogado, pelo menos ouvir, não precisa, né, talvez contratar, e entender o que é um processo eleitoral, o que é necessário para ser candidato, quais são as condutas que são vedadas, né? Hoje, por exemplo, tem que tomar muito cuidado para não tomar uma multa por campanha antecipada. A multa é pesada, de 5 a 25 mil reais, entendeu? Então... Ô, Diógenes, a multa é para o candidato ou a multa é para o partido? Candidato. É para o candidato. Vai para o CPF dele. CPF dele. Porque a irregularidade foi ele que cometeu, não foi o partido, né? Normalmente é assim. Mas, por exemplo, multa por campanha antecipada é quando o cidadão já está em campanha pedindo voto, vamos dizer assim. Faz alguma... Declaradamente, né? Declaradamente, peça seu voto. Ou de uma forma não tão objetiva também, é penalizado. Então, e aí vai para ele, né? E isso pode ter uma série de consequências legais, né? Não só a expropriação de bens e por aí. Então, eu acho que para você tomar essa decisão, tem que ouvir. E depois que tomou essa decisão, você tem que ouvir novamente um advogado para entender onde é que está a casca de banana, qual é a dificuldade agora nesse momento, o que tem que fazer, porque isso pode inviabilizar se depois a pessoa vir a conseguir êxito e tudo mais, pode inviabilizar o mandato, né? Até decorrer dentro da própria campanha, né? Quando ele faz vamos dizer assim, a inscrição, o registro, né? O registro da candidatura, ele ainda tem essa possibilidade de ser impugnado. Sim, depois, né? Porque você faz o registro e aí qualquer um pode impugnar. O ideal, assim, a gente sabe que, na realidade, vamos dizer assim, as pessoas que estão iniciando querendo iniciar ser candidato hoje, o ideal é sempre ela fazer uma consulta com o advogado, tentar entender um cronograma, porque existe um cronograma, né? Hoje tem no site do TSE. Tem um cronograma ali, tem as datas corretas para cada etapa do que precisa acontecer. E assim, a gente sabe que algumas pessoas às vezes vão muito no oba-oba, que estão sendo convidados e tal. Não, eu vou ter condição. Melhor coisa é você consultar um advogado, um técnico da área, perguntar, tirar essas conversas, até mesmo porque esse advogado, ele pode ser o advogado que vai fazer toda a caminhada sua até você ter o êxito dentro da campanha. Isso. Então, é interessante campanha, isso. Os gastos, né, a Justiça Eleitoral vai avaliar, então tu não pode gastar durante a campanha com questões particulares, individuais, diretas do candidato. Tem que tomar muito cuidado, porque está sujeito à devolução, né? Então você vai ter que devolver depois.
Isso gera uma série de problemas. Até porque, na realidade, quando tem o registro da candidatura, tem um CNPJ e a pessoa tem que fazer os gastos todo dentro do CNPJ. Isso. E ele não pode fazer fora disso e depois querer, vamos dizer assim, alguma pessoa que estava na rua querendo um reembolso e fez direto no CPF, não fez no CNPJ. Então, assim, para você colocar como custas e depois, como é que vamos dizer a palavra... justificar isso, né, é complicado. A parte da contabilidade que também é muito interessante, não somente o advogado. São duas peças que elas andam de mão dada dentro desse processo eleitoral. É o advogado e o contador. Eles são duas peças fundamentais. E não vamos dizer só na política, né, gente? Eu acho que quando você tem... Todo e qualquer empresário, ele precisa ter dois profissionais que são considerados amigos mesmo. Então, para essa galera, pague almoço, pague janta, traga para perto, porque são dois profissionais que têm condições. Por isso que tem uma comidinha ali. Você viu, né? Eu tô bem dos meus advogados aqui. Porque o advogado e o contador têm o poder de te alavancar, mas também tem o poder de te destruir, amigo, de lascar com a tua empresa. Então, assim, ó, eu acho que são escolhas que a gente não pode fazer ao acaso. Eu não posso contratar o advogado porque é o mais barato e o escritório de contabilidade porque é o mais barato. Eu acho o preço em si, ele é muito relativo. Muito. Né? E quando o empresário está iniciando, Diógenes, é só pro preço que ele olha. E tem coisa, gente, que tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. E eu acho que no momento político que a gente está vivendo, principalmente agora que as pessoas estão muito mais antenadas, elas estão muito mais informadas sobre o que pode e o que não pode. Todo mundo tem um celular na mão. Então, se você é pré-candidato... Cuidado, procura realmente um profissional técnico que entenda sobre o assunto para te ajudar, porque senão você pode enterrar algo que podia ser lindo antes de começar. É isso, verdade. Não é verdade? É isso aí. E aí, entrando nesse assunto, vamos entrar um pouquinho, vamos falar sobre um assunto polêmico? Fique à vontade. Claro, vamos lá. Vamos nessa. Carnaval 2026, tivemos uma escola de samba que homenageou o nosso atual presidente. Aquilo pode trazer um problema para o Lula? Ou, na sua visão como advogado, não ainda? É muito relativo. É que depende o que vai ser apontado. Eu acredito que não é de bom tom. Eu acho que foi inapropriado por uma série de fatores, ano eleitoral, ainda que não fosse ano eleitoral, eu acho que poderia ter esse mesmo burburinho, porque é questionável, né, queira ou não queira, dá a entender que ele pode ter sido beneficiado de alguma maneira, e houve uma disparidade da equação eleitoral. É uma questão de interpretação. Agora vai depender como é que vai ser feita essas representações, né? O que eles vão alegar. O que eu vejo, assim, me parece que houve uma ajuda financeira para vários, dentre outros, dentre vários, eles também foram beneficiados. Agora, assim, é inquestionável que sempre vai ficar na cabeça do leigo, do médio, que de algum modo eles podem ter sido beneficiados. A gente não tem como ficar uma imagem muito feia, né? Mas o que eu quero dizer assim, a gente tem que ter zelo e cuidado, por mais que seja feio, não quer dizer que é aquela moça feia, entendeu? Ou moço feio, melhor. Quer dizer que por mais que as aparências possam levar, a gente tem que tomar muito cuidado com julgamentos antecipados e tomar qualquer decisão ou declaração, dar uma declaração, sem ter o embasamento correto, sem ter os dados corretos. Mas eu acho que não é de bom tom. Eu acho que por uma série de coisas, inclusive acredito que isso ajudou para acabar a escola sendo rebaixada de algum modo, né? Porque eles também tiveram uma série de dificuldades antecessoras ao desfile, né? E queira ou não queira, a gente não pode negar que isso não mexe com o jurado. É claro que mexe. Entra na cabecinha no individual. Seja ele do ladinho A ou do ladinho B, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que discutir melhor isso. Discutir, eu acho que o carnaval
é um ativo que tem que ter investimento, é cultura. Acho que tem a ver também com geração de emprego, tem a ver com mercado, Com certeza. né? Tem todo um interesse. Muita gente vive dessa fase estacional do Brasil, né? E movimenta a economia. A gente não pode ser ignorante aqui. É verdade. Então, assim, acho que é importante ter investimento público nisso. Mas eu acho que a gente tem que ter um filtro melhor, mais qualificado. Pô, mas espera aí, cadê o Tribunal de Contas? Né? Não faltou do Tribunal de Contas fazer esse apontamento, muitas vezes? A AGU, né? Ou a Controladoria. Ué, depois que fizeram aí depois que gera repercussão, né? Então, assim, eu não acho que se houver algum erro, né? E volto a dizer, eu não tenho conhecimento, mas se houver algum erro, eu acho que esses órgãos também têm que se questionar. Com certeza. Onde é que errou? Né? Porque não é o fim, sim o meio. Pensando pelo lado político, é sempre um partido contra o outro, né? E aí é claro que de um lado que defende uma outra ideia vai querer usar essa informação para poder tentar impugnar uma campanha, para tentar fazer com que isso não vá para frente. Mas ao mesmo tempo, e aí eu quero chamar a atenção de todos os políticos, é que é facinho meter o pau nos outros e sentar em cima do próprio rabo e fazer de conta que isso não tá acontecendo, né? Mas eu acho que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Claro. É isso que a gente acredita que a justiça pode fazer. E eu realmente acredito que é com a justiça essa decisão. Se foi certo, se foi errado, se vai atrapalhar, se não vai atrapalhar. Eu acho que eles estão numa sinuca de bico, porque normalmente justiça... Se eles dão a favor, é uma justiça ruim. Se dão contra, é uma justiça ruim, entendeu? Tem a ver um pouquinho com a questão de credibilidade, né? E eu acho que os tribunais superiores começaram a entender isso. E tem a ver com a própria conduta, né, individual de cada ministro, que no caso aí eu já estou trazendo para o Supremo, né? Que tem um superpoder, né? Então, eles estão, de algum modo... E é uma discussão que a gente também tem que fazer de uma forma madura, não jogando todo mundo por um lado só, com certeza. Todo mundo botando no mesmo lugar, né? Eu acho que tem que fazer que tem a ver com a questão de exemplo, né? Quem está num cargo público vai ter que, além de todos os cuidados, tem a questão da imagem. Sim. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes, juridicamente, ele nem vai ser condenado, mas aí a imagem... O povo vai lá e julga por ele mesmo. E aí, o que tem a ver com isso? Comunicação. Totalmente. Comunicação. Eu acho que, se eu for olhar para o meu lado como eleitora, eu acho que a comunicação errou em permitir. Eu teria agradecido, né? Se eu fosse presidente do Brasil, eu teria agradecido a escola de samba. Falar assim, eu me sinto realmente lisonjeado, mas não é o ano para isso. Vamos deixar pro ano que vem, sei lá. Porque eu não preciso ser presidente para ser homenageado. Né? Ele pode ser homenageado em qualquer momento da história, mas o momento caiu muito mal. Porque realmente deu aquela coisa de que eu estou usando do poder que eu tenho para aparecer mais, para ser visto. E isso não cai bem em ano político, realmente, né? Eu acho que do mesmo jeito que lá atrás a gente não concordou com algumas ações, com o filme que ia ser lançado, com tudo isso, e a gente entendeu que não era o correto, eu acho que agora a gente cai na mesma coisa, né? A cada 4 anos a gente briga pelas mesmas coisas. Muda o ciclo, né? Muda o ciclo. E a gente tem que vencer essas coisas. E eu acho que o judiciário também tem um pouco de parcela nisso, porque o judiciário decide como uma demanda muitas vezes, né? Me parece dar por cima de essa impressão. Profissionais do direito abaixo disso, Exato. Né? O judiciário tem que decidir conforme a lei, né? Mas muitas vezes acaba dando essa impressão que eles decidem conforme o paciente, conforme a demanda, né? E isso dá um tom de impunidade, dá um tom de desigualdade que mexe com todo mundo, seja esquerda, direita, pobre, rico. É um negócio que ninguém aceita isso. Né? Repugna quando fala da vontade de entendeu? Verdade. Então, e é isso que o eleitor tá de saco cheio. Nós, há tempos atrás, falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre quais são as consequências dessa falta de informação nos pré-candidatos. E eu acho que isso é bem importante da gente trazer aqui, porque
cara, se você quer ser, pelo menos se informe, pra você não errar na ignorância, porque tem gente que vai chegar lá na frente e vai falar assim, poxa vida, mas eu não sabia disso. E errar por ignorância não dá mais pra gente aceitar em pleno século XXI, na era das inteligências artificiais, onde realmente existe um monte de profissional acessível para que essa informação seja disseminada, o cara chegar lá na frente e falar assim, mas eu paguei a gasolina do meu carro porque eu não sabia que eu não podia. Eu acho que isso não dá para você utilizar mais como desculpa. Então, não cai nessa, não, de se enforcar por falta de informação. Procure profissionais, né? E não são eles que estão dizendo, sou eu que estou dizendo, que eu realmente acredito que eles são especialistas nisso. Então, se você tá com dúvida, vai ser pré-candidato, já recebeu esse convite, nem sabe se aceita ou não, tem uma conversa clara que vai esclarecer para você se vale a pena esse jogo, se não vale a pena, né? Para depois você tomar a decisão. Falando sobre regulamentação imobiliária, que você falou que é uma área que você gosta bastante. Quem é a pessoa que precisa dessa ajuda, Diógenes? É aquela pessoa que o imóvel não tá... Muitas vezes não tem uma matrícula, não tem um registro, né? Que é o que muita gente tem aqui. Eles têm aquele documento que é só de posse, né? Não é um registro feito no cartório de registro de imóveis, com toda a descrição do imóvel, diz quem é dono, quem não é, quem passou, quem não passou, o valor que foi vendido. Isso é uma matrícula. Sim. Tá? O que muitas das pessoas têm é aquele contrato de compra e venda, que eu vendo para ti, tu fica lá e tal. Que isso também é regularizado aqui, é aceito e tal. Só que qual que é a consequência? A consequência é que esse imóvel que só tem a posse, ele muitas vezes é metade do preço ele vai diluir o teu imóvel à metade do preço. Eu acho que essa é a palavra. Há uma desvalorização pela falta do documento, né? Exatamente. A outra consequência, por exemplo, se tu tem a matrícula, você diz para o universo que é dono, tá na lei lá, só é dono quem tem a matrícula. Sim. Então você diz para o universo, eu sou dono disso aqui. Então se você é um empresário que nem essa moça que está aqui, você consegue financiar, fazer empréstimo, consegue fazer N situações com aquele imóvel em garantia. Se você não tem isso, você não consegue em nenhum lugar. Ou se você quer vender o imóvel, você consegue fazer um financiamento também, né? Por N financiadores que nós temos aí. Então, isso é uma vantagem muito grande. Então, o imóvel que está na posse, ele é $500 mil. Com a matrícula, ele vira $1 milhão. A gente está falando 50% às vezes, né? Com certeza. Mas é um processo simples? Não, é um processo moroso, que tem que ter investimento com advogado, muitas vezes com um topógrafo, muitas vezes paga custas, demora pra caceta. Tem que ir atrás de testemunha. Tem. Não vou vender ilusão aqui. Sim. Vai ser... Mas a pessoa tem que entender que isso é um investimento. É um investimento, exatamente, porque às vezes, vamos lá, que ela gaste... Vamos botar aqui um número, não quer dizer que vai ser isso, tá, gente? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Depende. É igual a marcha do IBGE. Mas vamos dizer que ela gaste R$20 mil. Com um advogado, a topografia, custas judiciais e tal. Ela pega um imóvel que vale hoje R$300 mil. Sai a matrícula, sai tudo que vai fazer. O imóvel vale 850, $1 milhão. Então, assim... O que ela ganhou é muito maior do que o que... Exatamente. Indo dentro dessa tua fala, Jorge, né, um dos lugares, vamos dizer assim, que tem bastante área para poder regularizar, essa nossa área litorânea, né? A parte onde tem a proximidade muito sobre a parte dos mares, e falando sobre a ilha de Florianópolis, né? Em si... Vou falar da região onde eu moro ali, que seria o norte da ilha. Ali é basicamente essa demanda que existe lá com esses valores. Né? Vamos dizer assim, o nosso pai adquiriu uma casa lá em 2000 pelo valor de R$30 mil. Na verdade, ele deu 25 mil em um Voyage velho, que valia 1.500 no máximo. E aí, se passou-se o tempo, e em 2017 para 2018, né, ele conseguiu fazer a venda da casa por 500 mil. Não, acho que foi mais, foi 700. Isso que a casa não tinha a matrícula. A matrícula, se tivesse a matrícula era mais. Era mais, ou quase até o dobro.
pela posição, local, né? Claro que tem a ver uma aumentou. questão de ágio de mercado e tal, Isso. coisas que não estão no controle e que aqui em Florianópolis e região é uma loucura, né? Você compra um imóvel, daqui a 3 anos supervaloriza, né? supervaloriza. Então, assim, essa área da região litorânea e região, principalmente da ilha, é os locais onde mais tem essa demanda. Sim. É uma demanda muito grande, muito recorrente, só que algumas pessoas não têm esse olhar, como a gente falou, que é o investimento. Porque ela acha que vai perder, vai ter que perder tempo, né, em correr atrás de documentações e também sobre a parte de investimento com os profissionais envolvidos para fazer A isso. pessoa fica acomodada, né? É porque meu daí- mesmo, eu vou comprar quem tá ali. Daí o que acontece? Você deixa tudo ajustado, você pode... já se tiver herdeiro, já deixa ajustado, até um o ponto herdeiro que eu ia vai trazer valorizar. agora. É um patrimônio que você vai deixar para os seus herdeiros, né? E você vai valorizar, né? É um E ponto- nenhum pai ou mãe, desculpa interromper, acredito eu, quer deixar os filhos à míngua. Todo Com mundo certeza. quer deixar bonitinho, quer deixar... É um ponto que eu ia até falar, no sentido de que a gente está aqui não sabe o tempo que a gente fica aqui. Então, assim, como a gente tem, vamos dizer assim, herdeiros, né, pai ou mãe, com certeza aquele imóvel vai para alguém. E uma vez esse imóvel regularizado, pronto, né, para ter essa outra pessoa conseguir receber dessa forma, o processo se torna mais econômico. Sim. E após a morte tem todo o trâmite, a daí parte de uma inventário, sucessão, inventário, imposto. Aí você imagina, o contrato morosidade. de compra e venda foi assinado pelo avô, o avô Isso. morreu, depois que o avô morreu, o pai já morreu, Isso. e aí os filhos é que vão herdar isso para poder tentar regularizar. Eles vão Tem. perder metade do patrimônio, quase. Eu vou te passar uma informação aqui, que a Quase. gente tem uma cliente lá que ela está 30%, fazendo a regularização, né, uso capião, e ela identificou que um confrontante dela, na parte de trás da residência dela, ele faleceu em 1914, acho que foi 1915. E só que o terreno é tão grande que tem lá que nunca foi feito inventário, ficou. Olha isso, que E ficou, confusão. e ficou. Então, assim, hoje. 100 anos. Então, assim, a gente já tem coisas ali, talvez documentação, imposto que não veio, que às vezes o próprio, vamos dizer assim, entra na fase de execução pelo próprio município, sim, né? sim. Então, assim, isso que uma pergunta que você fez aqui, a gente falou quantos problemas aqui em volta que ele pode gerar por uma falta de organização de quem realmente é o proprietário, se diz o também, dono daquele produto, né? Então, talvez tu não tá pensando ou não tá não vendo que tu vai gerar um problema para tua Posteridade. Posteridade, Pros pros filhos, filhos. e assim vai. É isso. Realmente a gente sabe o quanto que inventário esgota. Eu acho assim, ó, eu já tenho que lidar com a dor da perda. Eu ainda tenho que lidar com todo esse processo que todas as vezes que eu for lá falar sobre isso, eu vou me lembrar do quê? De novo da perda? Isso. Então eu acho que é uma responsabilidade de você, se você tem um imóvel que não está regularizado, é sua responsabilidade não passar esse problema para frente. Mas aí a pessoa pensa assim, não, eu já fiz o trabalho de trabalhar e comprar o imóvel. Agora isso que fique para os demais, eu acho que chega a ser egoísmo, acho, da parte da pessoa de não resolver um problema que ela tá criando para deixar para depois. E ela que tem que resolver, não. O herdeiro não tem como resolver. Muitas vezes o que acontece, até dentro desse contexto, os herdeiros sem condições de arcar com todo esse procedimento, Mas tem que vender pela metade do preço. Vende pela metade do preço para poder pagar todo o inventário e se te fazer. Não, e assim, ó, uma vida toda que você passou no bairro que era teu, né, que você morou lá. Então, assim, muitas vezes você tem que sair desse bairro para ir para um bairro menor, viver totalmente uma vida infeliz porque ocasionou dessa situação. Então, fica a dica, quem puder, vá atrás e todo mundo regularize. que tem contratinho de gaveta de compra e venda de imóvel pode, pelo menos, se consultar para saber se é possível a regularização do imóvel dela. Sim, tem várias formas de fazer, às vezes até a depender da situação, claro, cada caso é um caso. Tem questões administrativas. Eu já percebi que não existe receita pronta no direito, né? De modo algum. A depender da situação, pode ser feito de forma administrativa na prefeitura, ou via cartório de registro de imóveis,
ou uma ação judicial. A gente tem um cardápio bem vasto aí. E vamos falar da sociedade de vocês agora, né? Sócios aí, irmãos de uma vida toda. Eu já entendi, de certa forma, que depois que o Diógenes estudou, foi uma inspiração, porque não teve gente antes de vocês, né? O pai de vocês não é advogado. Não. Isso não veio de família, porque às vezes a gente vê essas profissões passar de pai para filho e por diante. No caso de vocês, não. Posso considerar que o Diógenes foi uma inspiração, Diogo? Ou você já tinha vontade antes e não tinha visto possibilidade? Como que foi isso? Na realidade, ele foi uma inspiração, sim. Até sempre é uma inspiração, no sentido de que ele sempre está abrindo portas nessa área, né? Eu acho que lá atrás, quando a gente conversava do que tu quer fazer, do que tu, né? Qual é a tua profissão? Eu acho que eu já tinha essa vontade, mas não tinha talvez essa disponibilidade de querer fazer. Sim. Né? Tinha essa curiosidade. E aí depois que eu acho que com a própria, o que acontece? Com a própria a idade que passou. E eu passei por várias etapas e vi que ainda sempre tem tempo para estudar, né? Isso é fato, né? Tem. Tu vai escolher qual é a parte e o tempo que tu quer passar da tua vida. Então, assim, não é porque hoje você tem 33, 40, 50 ou 60, como vi em alguns casos, pessoas se formando com 85 anos. Então, assim, isso sempre vai ser uma inspiração, essas histórias. Mas, sim, a área do direito, eu acho que ele, dentro da nossa família, para alguns primos, né, que às vezes conversam com a gente e tal, ele foi o desbravador. Ele foi o cara que foi lá e conseguiu abrir a portinha pequena, conseguiu passar com esse 1,95 m, né? Que não é... Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, então assim, não foi uma porta pequena, foi uma porta grande que ele teve que fazer esse movimento e onde surgiu essa oportunidade. E hoje a gente está fazendo essa parceria, até mesmo porque a nossa sociedade, ela não é uma sociedade, vamos dizer assim, de agora, é uma sociedade de 35 anos que a gente tem, porque as histórias todas que ele conta, né, hoje e o Diógenes é uma diferença de 8 anos. Então, 50, vamos dizer assim, entre 50% a 60% da história que ele vai contar, algum momento eu participei, ou seja, no meio, no começo ou no fim. Então eu tenho participação nessa parte. Então a nossa história de sócios, amigos e não sei outras palavras para dizer nesse sentido, não é de agora, é de outras horas, vamos dizer assim. E numa sociedade a gente sabe que são personalidades que se complementam. O que vocês consideram que é uma habilidade do Diógenes e o que é uma habilidade do Diogo que fez com que esse negócio aí desse certo e tá aí em expansão que a gente vê? Eu costumo dizer que a sociedade sempre tem o pai e a mãe, né? Porque o pai e a mãe, porque às vezes a mãe vai lá, briga com o filho, e o pai vai lá dar uma amaciada. Não, calma, vem aqui, senta aqui. É isso, isso. Eu, falando por mim, até depois eu quero que ele também fale um pouco pra gente também melhorar essa nossa parceria. Terapia agora. Não, eu acho que não. Podcast atingindo que eu nem imaginei. Porque a realidade é a paciência dele. No sentido de, vamos dizer assim, ele é muito mais calmo do que eu. Eu já sou uma pessoa muito mais agitada, hoje eu sou mais comedido, mas ele é uma pessoa muito mais calma e ele sempre procura ter essa, vamos dizer assim, não a visão momentânea. Ele segura, calma, deixa, né, ter um pouquinho mais de tranquilidade para depois a gente ver. Agora eu já sou um pouco mais, vamos dizer assim... Imediato. Eu sou muito, muito imediato. E eu procuro, vamos dizer assim, aplicar muitas coisas que eu aprendo já naquele momento, naquele ato. Ele não... Segura, calma. E eu acho que é esse que é o que dosa a nossa parte. Né? Um puxa o outro, né? Tem esse equilíbrio, essa parceria, porque imagine se os dois fossem muito imediato ou os dois fossem muito paciencioso. Eu acho que o negócio não ia andar. Ele não ia andar, até mesmo porque essa sinergia que a gente tem, a gente se conhece, como eu falei, 35 anos ou no olhar. Então eu sei quando ele já tá cansado, tá chateado, isso e aquilo, e ele vice-versa. Quando ele olha para mim, que eu sou uma pessoa que, se eu não tiver... numa roda, numa conversa, estiver muito quieto e só observando, ele já sabe que eu já não tô gostando de alguma coisa. Então ele já tem e ele já tem esse cuidado, ele vai conversando, então é isso que a gente sempre está se aprendendo, desenvolvendo no dia a dia, essa parceria. Eu acho que o
que a gente tem de bom também, que ele falou, ele traz muito a parte das outras profissões dele, né? No caso. Todas essas Que ajuda- experiências, né? Não, que ajuda a administrar a questão de organização e tal. E eu acho que o que eu consigo fazer, né, talvez eu acho que é a parte, vamos dizer assim, de venda, pensar, às vezes um processo pela experiência, naturalmente, Claro. né? Ó, vai ter tal situação. Eu acho que a questão de lidar com o cliente, que é o natural, é uma coisa que ainda está num processo de aprendizagem, não Com se aprende certeza. na faculdade, naturalmente. Aham. Aí isso eu consigo fazer bem com a vinda dele é que a gente conseguiu organizar mais a empresa e expandir um Porque pouquinho não é mais. só a venda, tem a entrega. É. E a entrega E a administração e a da administração situação. disso. E tudo E eu isso não depende de gosto de gente. fazer E aí era isso que eu ia perguntar. Qual Não. é a parte que você não gosta de fazer que você viu que ele veio e complementou? Essa parte de cuidar dos números, cuidar das finanças, cuidar das metas. A gente está aqui, hoje é dia 20. Ele falou, ó, tem que acelerar estamos ferrados aí, não sei o quê. Ou não, tá ok, tá tranquilo, pagamos ok. Então ele fica mais em cima dessa situação, porque de fato eu não tenho sequer saco. Sim. É verdade, é verdade. Porque se eu for para isso aí, eu não consigo fazer o que eu sei fazer. Mina sua energia, né? Exatamente. É aquela atividade que acaba com o meu dia. Tipo assim, e aí Isso. eu não tenho mais nem energia Não, pra fazer daí eu não outras consigo coisas. entrar no processo, eu não consigo pensar muito. Mas a gente está num processo de reformulação. A gente quer que ele agora, claro, já aprendi, eu também aprendi, foi um processo de aprendizagem também para mim, que ele me ensinou muitas coisas da parte de administrativa. Hoje a gente tem assessoria porque ele falou, entendeu? Seja porque por mim eu ia segurar. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes ele dá, nesse imediatista, ele dá o chute na bunda que tem que dar, entendeu? É que às vezes a gente Entendeu? precisa ter aquele, vamos dizer assim, aquela... Tentar, a tentativa. Mesmo Foi, sabendo que tentou, tu pode deu errado. perder. Porque na vida eu penso assim, tu nunca perde 100%. Vai perder, né? Mas alguma coisa tu vai trazer para agregar. E aprende no processo. Então assim, quando aconteceu dessa situação da gente tentar trazer uma assessoria para dentro do escritório, eu já tinha identificado alguns pontos e o que poderia trazer. Então, voltando àquele ponto, às vezes tu tá lá tomando um banho, tu tá pensando no que tu vai empreender. Sim. A parte do empreendedorismo, e pô, eu preciso talvez aqui e tal. Exemplo eu vou te dar, eu vim dirigindo para cá sozinho, hoje na parte da manhã para pegar ele, e trouxe não, 3 projetos que eu queria fazer, que é parte de empreendedorismo, que encaixa dentro da nossa área e tal, para fazer isso. Então, assim, aí eu falei para ele, cara, nós temos que ir atrás de uma assessoria que dê isso, isso e isso. Mas ela tem que ser esse valor. Se passar desse valor, já não dá mais. Já não cabe mais. Aí a gente foi para nossa linha de contatos. Vamos atrás dos nossos amigos falar. Então, assim, tu empreende, às vezes, sem, vamos dizer assim, sem saber que vai vir a receita. Sim. E às vezes a gente troca de lugar, entendeu? Ó, ele, o que acha isso? Não, eu acho que é assim, assim, assim. Então é interdisciplinar. E agora ele tá no meu processo, na parte mais técnica e tal, que vai chegar um momento que ele vai cuidar disso e outra pessoa vai fazer isso. Sim. Entendeu? Porque é o círculo. Claro. Eu falo que toda sociedade tem o policial bonzinho e o policial malzinho. Na minha também tem, gente. Eu sou sempre a policial boazinha. E aí, de vez ou outra, o Jorge fala assim: pelo amor de Deus, né, Renata? Só falta a pessoa botar uma cela e montar em cima de você, porque você tá fazendo de besta aqui. Aí vem ele como um policial malzinho e bota a gente no problema. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio da Porque coisa. tem que ser um equilíbrio, né? Um complementa o outro. Sim. Tem coisas que realmente, por eu ser muito do relacionamento, tem horas que eu esqueço de colocar o limite aonde isso pode chegar ou não. E ele vem e traz esse equilíbrio pra mim de mostrar, olha, dá uma olhada nisso. Você não acha que você
exagerou nessa proposta? Sim. Você não acha que você podia ter melhorado isso? Então, eu acho que isso realmente é uma parceria de sucesso. Parabéns para vocês. Valeu. Né? E pra gente poder caminhar pro final, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do posicionamento digital de vocês, falar sobre o Teles Fonseca Cast, né? Falar sobre tudo isso que vocês estão sendo literalmente veteranos. Então, estão começando, né? Estão desbravando esse mundo. Sim. Foram muito corajosos, eu acho que, de iniciar, porque a gente sabe que quando o advogado vai para as redes sociais, tem algumas, vamos dizer, limitações que outras áreas não têm. Então, tem todo esse cuidado que vocês têm que ter. Mas eu queria que vocês pudessem falar, né? Claro que tudo iniciou com a contratação de uma pessoa que orientou, mas dependeu de vocês, essa coragem e, é claro, de botar a cara de vocês nesse rolê, né? Eu acho que tem a ver muito com o empreendedor, que é sobrevivência e fé. Entendeu? É a necessidade de sobrevivência e a fé que vai dar certo. Sem isso, tu não monta nada. Uau. Entendeu? Eu acho que, gente, só por essa frase do Jorge já valeu o nosso podcast. Então, vai virar um corte isso daqui. Porque na realidade a fé, ela movimenta montanhas, né? Exatamente. Então, quando a gente tem a fé... É a fé e a necessidade de sobrevivência. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Não importa se tu tá como o Joseph Klimber, vira um peso para o papel, ou se tu tem as melhores condições possíveis, entendeu? Então, todo negócio que você inicia tem um tom de sobrevivência. Eu quero um carro XYZ, uma casa assim, eu quero um salário assim, não sei o quê. Então, esse é o instinto de sobrevivência. A fé é a vontade de conquista dessa sobrevivência, entendeu? A fé, às vezes um negócio, o pau tá comendo, o samba do crioulo, né? Vamos dizer assim, eu ia usar um nome aqui, mas eu vou cortar, mas o negócio tá pegando fogo. E a fé é que te faz continuar. A fé é que não faz tu desistir do metade do caminho. Porque nunca vai ser fácil. Sempre tem uma dificuldade. É dificuldade com o negócio, às vezes é uma dificuldade interpessoal tua em casa, às vezes é uma dificuldade de saúde, às vezes é uma dificuldade de relacionamento. Então, a dificuldade sempre vai existir. Né? Como é que tu vai resolver? É por camadas. Uma cebola tem várias camadas. E o gostoso, tu é chefe de cozinha, o gostoso de comer não é você comer uma loucuragem, assim, igual um doido. Não, você come uma entradinha, né? Depois vem outra entradinha, depois o prato principal, depois a sobremesa, e olha a experiência disso tudo. Então, e também a gente tem que ter maturidade de saber sofrer. A gente acha que vai fazer um negócio, vai botar lá no forno e vai ficar pronto. A gente tem que saber sofrer e aprender com o processo e aprender com os erros. Os erros são caros. Os meus erros são caros. Hoje, com 10 anos de profissão, caros no sentido que eu paguei. Eu paguei para saber errar. Com certeza. E não errar. Né? Então, a gente tem que ter um entendimento macro, não muitas vezes não desmerecendo o imediatismo, mas não totalmente imediato. Mas também não pode esperar a vida inteira para agir. Não. Se você espera... Tem uma frase do Georjota que eu adoro. Se cabe na planilha, não é fé. Porque se você olhar ali e falar assim, não, isso aqui tá dentro de todas as minhas possibilidades, você não tá contando com a fé. Você conta com a fé quando não tá cabendo ali, mas você fala assim, não, eu vou agir mesmo assim. Porque eu sei que a minha ação vai gerar uma reação. Mas isso é fé. E a reação vai me trazer o resultado. Mas isso é fé. Eu vou continuar mesmo com dificuldade para continuar, porque eu tenho fé que vai dar certo. Eu vou atingir a minha meta. Entendeu? Isso é fé, é persistência. O que te faz... Esses dias eu conversei com a minha cunhada, ela foi fazer uma viagem na Europa, na França, e aí ela foi no Louvre, né? E ela assim, Jorge, tu não tem noção a fila que é enorme para conseguir. O que te faz sair no meio da fila é a tua fé. Com certeza.
Porque o que te faz te manter até o final é que lá ao final vai ter o Louvre. E daí tu vai conhecer todo aquele museu maravilhoso. Sim. Entendeu? Então, quem tem fé vai até o final. Boa. Quem tem fé não desiste. E Diógenes, o processo de vocês colocarem bem mais, né, o rosto de vocês em evidência através desse posicionamento digital, mais o Teles Fonseca Cast, que tá aí, eu acho que... Qual é o episódio, gente? Já Eu me acho perdi. que a gente vai pro 30. 30, episódio É. 30. Caraca, Já nem tem- acredito que nós já já- gravamos 30 episódios. Não, e tem 4 já gravados que vão entrar ainda. É. Eu queria que você pudesse falar sobre exatamente esse ato que vocês tiveram de coragem e fé. E agora, depois de 30 episódios gravados, como tem sido colher os frutos disso? E qual é a tua visão sobre o resultado disso? Tá valendo a pena ter sido corajoso e colocado o dinheiro na onde talvez não era o momento ainda? O que você me diz a respeito disso? Eu acho que a coragem continua, né? A coragem sempre continua, né? A gente sempre abre o mês dizendo assim, vamos lá que nós temos fé. Vamos lá que vai dar certo. Vamos lá que Sobrevivemos esse nós mês. vamos... Agora A pancadaria deu. Passou. Agora, é tipo aquela menina. Só isso, Jéssica. Já acabou, Alguém fala né? pro meio, é só isso, vamos embora. Volta de novo. Acabou? Pode vir mês de janeiro, que foi quase 2 meses. Vem mês de janeiro, vem mês de janeiro. É, porque... Eu acho que na realidade assim o podcast ele tá sendo, né, divisores dentro do escritório e a parte network que a gente está conseguindo fazer e trazer, né? Na realidade, se tu for falar indo pro 30º episódio, são 30 amigos que a gente conheceu ali dentro. Isso. São 30 pessoas que a gente conseguiu desenvolver. E foram visitar o nosso Visitaram escritório. o Nos escritório. conheceram como advogado, muitas vezes, Então, como assim, pessoas. e já de imediato já vou falar que são 30 convidados que vão vir para a nossa festa de um ano que a gente vai fazer, né? Tá para ser ali a data entre torno de julho, mas a gente já aproveitando essa fala, a gente já quer te convidar. Você vai estar lá também, você e seu Não, se tu amigo. não tiver, pelo amor de Deus, né? Seu parceiro George que fica atrás das câmeras aqui, né? os dois E Então, aí ali. mais acontecer. Então assim, os primeiros que a gente conheceu dentro dessa, vamos dizer assim, nova trajetória foram vocês, né? Não foram nem os convidados. Porque assim, eu tenho uma fala que eu passo para todo convidado que quando ele vai ao nosso podcast, né, ele fica, vamos dizer assim, ele senta, aguarda, né, toma um copinho d'água, um café e a gente conversa ali e eles perguntam, você não vai lá? Eu disse, não. A minha parte do podcast é até aqui, fazer você chegar aqui bem, você sentar e depois sentar lá e conversar bem tranquilo com as pessoas lá e passar a sua história e falar. Então, assim... Que normalmente a gente tá atrasado, né, Maurício? Mas isso é bom, porque assim... Dá um time, né? Não, pra conversar. por que eu vejo que é bom? Como eu falei, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Mas Equilibra. não, é porque assim, ó, a conversa ela tá sendo boa. Começa a conversa aqui. É verdade. A conversa, quando a pessoa senta lá, ela quer falar sobre vários assuntos. E ela quer ficar... Então, assim, a maioria dos nossos episódios é 30 minutos pra cima. Não, é uma hora. Então, assim, se tu for analisar, alguns outros episódios são menos. Mas a pessoa senta lá, ela quer falar, ela quer conversar e debater sobre isso. Então, assim, hoje o podcast, só pra finalizar, hoje o podcast, eles, vamos dizer assim... Como na nossa sociedade, ele é feito por etapas. A etapa do convite, a etapa do brinde, a etapa da pessoa sentar lá para conversar, eu vou explicar o que é o podcast, trazer ali, depois sentar na mesa, o nosso... Host. Maurício e Diógenes sentam lá para conversar. Eu acho que a Renata vai assumir todo lugar. Tranquiliza. Você ainda não assistiu o último episódio, mas eu virei e falei lá que o único risco que você tava correndo era o meu carisma tomar conta daquele que perdeu o seu carro. Mas assim, o que eu posso trazer, irmãos, é que assim, ó, os dois têm local garantido lá naquela tá mesa. tranquilo. Os dois têm local O garantido. do André que não é bom, porque daí eu não trabalho, né? Porque daí... Deixa desenvolver. Mas sabe que nosso último episódio...
Nosso último episódio ali que tu participou, que até foi muito bom. Eu tava meio dopado, que eu tomei um remédio ali na saída. E eu tomei o remédio errado, eu tomei 2. E a minha pressão foi descendo no meio do... Ele tava com acesso de tosse, deu um xaropinho pra ele. E ele tomou muito ele. alérgico da E aí eu fui indo, foi me dando uma bad, eu não tava entendendo nada, o que tava acontecendo. Eu só descobri depois que eu almocei. Putz, eu tomei um negócio errado lá. Mas no final deu certo. Mas assim, ó, o podcast ele abre, né? Tá abrindo, não é nem janela nem porta, é portões, né? Ele tá abrindo assim. O que tá acontecendo? A partir disso surgiu um mercado pra gente, que a gente não tinha, que é o mercado da comunicação. As pessoas estão nos procurando, inclusive, para patrocinar o podcast, né? E estão surgindo outras oportunidades. A visão empreendedora, né? Com certeza. Que muito embora não seja a nossa expertise final, a gente conhece alguns parceiros que podem nos ajudar. Entendeu? E na vida é isso, a gente se ajuda. Conexões, as conexões. Hoje o podcast para nós é conexão. Maravilha. Para mim também, eu sempre disse que é um investimento viável para quem está empreendendo. É claro que não é para todo mundo. E a gente tem que deixar isso muito claro. Não vai ser para todo mundo mesmo. Mas se você quer desenvolver um canal de comunicação que funciona, tanto dentro quanto fora do teu negócio, cara, é o melhor investimento que tu faz. Não vai exigir de você que você seja um ator de Hollywood. Não vai exigir de você que você seja um mestre em oratória. Não vai exigir de você todas essas outras coisas que outros tipos de comunicação exigem. Exato. Então, e vai te abrir essa via de mão dupla, de reciprocidade com todo convidado que você trouxer. Então, é claro, não é para todo mundo, mas para quem entende que precisa, que tá passando a hora de criar esse canal de comunicação, tanto interno quanto externo, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Como os meninos dizem, o retorno, ele, às vezes, financeiramente não é imediato, mas existe um retorno que dinheiro algum paga. Isso mesmo. Né? Então, é muito sobre isso. E eu queria que, pra gente finalizar, vocês pudessem deixar 2 conselhos aqui. Não é nem conselho. Um é um recado para quem pode vir a ser cliente do Teles Fonseca Advocacia. E o outro é para quem quer empreender na área da advocacia. Porque eu tenho certeza que muitos advogados que vão estar nos assistindo aqui têm vontade de empreender, mas têm medo. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que tomam essa decisão de empreender ou não. Não, eu vou ficar só advogando aqui mesmo, eu loco uma sala de um cowork vez ou outra para me atender um cliente, mas eu não vou assumir esse risco. Então, são 2 recados. Um para quem pode ser um cliente, uma pessoa que precisa de vocês para solucionar seus problemas, e outra para aquele advogado que ainda tá meio perdido. Tu me permite fazer assim, complementar a tua fala, que daí a gente, como vai ser 2 recados, ele vai fazer uma parte e eu vou fazer a outra. Boa. Eu vou fazer empreendedorismo, ele faz a parte da parte do cliente. Então, assim, sendo a parte do empreendedorismo, o que eu falaria hoje para, vamos dizer assim, a pessoa que está iniciando hoje na área do direito e quer ter o seu escritório ou chegar a almejar essa situação. Procure sempre ter os seus parceiros, colegas, né, da própria faculdade, professor, né, tentar se inserir dentro da própria OAB, porque a OAB ela traz muito suporte para isso. Né? Ela dá esse encaminhamento. A parte digital ela é muito boa, né? A captação de cliente através da parte digital, Facebook, páginas da parte do Google, ela é muito boa. Mas assim, muitas vezes você não tem esse dinheiro para investir, não tem essa parte. Então, familiares, advogado lá da Ativa, da OAB, são os 3 pilares que eu falaria para iniciar. Familiares, advogado ativa, OAB, vai nesse meio. Por que isso? Porque até mesmo como você assim, não tem como um fluxo de demanda, porque não adianta tu dar 10 clientes para ele não vai conseguir também fazer. Sim. Né? Até mesmo porque ele é o advogado, ele vai fazer a peça, ele vai fazer o financeiro, vai fazer tudo. Então, assim, para iniciar devagar e ter uma recorrência, seriam os 3 pilares. E a parte, vai devagarinho na parte digital. Vai fazendo alguns vídeos, não consigo fazer vídeo, procura fazer parceria, tem a parceria do teu podcast também aqui, que é legal pra caramba, que dá pra fazer, então assim, seria esses 3 pilares pra iniciar. Boa, Diogo. Vamos lá, Diógenes. Do cliente, o recado Isso, pro cliente. recado para possíveis clientes. Quem é a pessoa que pode procurar vocês e por quê? Eu acho que assim, se você tá passando uma dificuldade, alguma coisa,
independente da nossa área de atuação, a gente está à disposição para ajudar, né? E entender que aqui tem pessoas que vão tentar resolver o teu problema da forma mais resolutiva possível, com a cobrança de honorários mais equânime possível e visando sempre o cliente na resolução do problema. Eu acho que é isso. Entre em contato conosco, seja agente público, seja político, seja às vezes uma mãe que está desorientada, sabe? A gente é advogado, mas também a gente é ser humano. Eu acho que isso é o principal. A gente é um advogado que né? Nós dois, no caso, quem somos advogados, que se relaciona com pessoas. Né? A gente não está num pedestal, não está num altar que é um intocável, é um Dalit, entendeu? Então, a gente aqui tem condição de atender e fazer o melhor serviço possível dentro da sua realidade. Galera, eu os conheço já tem um tempo, como eles mesmos compartilharam com vocês aí, já tem 30 episódios que eu gravo junto com eles e eu vejo o posicionamento desses dois caras. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eles viraram referência pra mim em muitas coisas, eles desmistificaram muitas coisas na minha cabeça, que a gente fala bastante nos bastidores, eu sempre compartilho com eles. E não é demagogia, não. Se você busca um lugar onde você vai se sentir acolhido, primeiro de tudo, e que não vai haver uma barreira para que você chegue, procura esses caras, de verdade, de verdade. Porque eu conheço muitos advogados que existe uma barreira entre qualquer pessoa e eles. Não é entre mim e eles, é qualquer pessoa e eles. E vocês não, realmente tem essa questão muito mais humanitária, desenvolvida, é algo que vocês trouxeram da vida para a advocacia. Sim, Então, isso foi o que mais me chamou a atenção desde o início, assim, da nossa parceria. Acho que eu demorei até demais para trazer vocês aqui. Demorei demais, mas tudo tem o seu tempo. E acho que é o momento certo, né? Eles vieram no nosso ambiente novo. Show. E se você, advogado, assistiu até aqui e quer ver o teu amigo advogado desenvolvendo também, empreendendo na área da advocacia, encaminha esse episódio para ele. E tem outra coisa. Nós sabemos que só 55% das pessoas que assistem o nosso podcast seguem esse canal. Então, se você assiste os meus episódios, não te custa nada clicar no botãozinho e se inscrever, sabe? Porque você ajuda a gente e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. É isso aí. Então, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque tem episódio novo toda semana. E se você conhece um empreendedor talentosíssimo, aquele cara diferenciado, não importa qual é a área dele, mas você gostaria de ver ele contando aqui como ele se tornou esse cara, coloca o nome dele aqui que a gente vai convidar ele para vir aqui dar uma entrevista. Um abraço, fiquem todos com Deus e não esquecem, manda para aquele teu amigo, porque não vale você crescer sozinho, né? A felicidade só vale a pena se for compartilhada, se for coletiva. Então, gente, até mais e até o nosso próximo Empreendecast. Tchau, tchau. Tchau. Zumbindo ideias, acendendo saber. Sua marca brilha. Vamos aprender e vencer.